Olá, meus queridos alunos e alunas do 7º ano. Espero que estejam bem, tá? Vamos começar a falar sobre o módulo 5. Vamos falar dos animais, os poríferos, os quinidários e os platelmintos. Vocês estão vendo aí a figura de uma esponja do mar, tá? Ela tem colônia, ela fica fixa. Então, ela vai ser o primeiro, né, animal, no caso dos poríferos, para a gente comentar. Lá na página da apostila de vocês, deixa eu ver aqui a página 547, a gente começa a aprender sobre os poríferos. O que vem ser porífero? Do latim poros, isto é, ele é portador de poros. Então, no caso aqui, são as esponjas, tá? Elas são animais aquáticos, com cores e formas e tamanhos variados, tá bom? São animais que ficam fixos, então são chamados de animais céssios, tá bom? A maioria vive no mar, mas há indivíduos de água doce. Não apresentam órgãos ou tecidos verdadeiros, nesse caso, nem células nervosas como os outros animais. São animais filtradores e, portanto, indicadores de poluição. São muito importantes, né, para nosso meio ambiente, no caso dos mares. Como o formato do corpo é cilíndrico e coberto por poros, que são os porócitos. Como seria a reprodução dos poríferos? Tem dois tipos de reprodução: assexuada e sexuada. Assexuada é quando não tem o quê? Troca de gametas. No caso da assexuada, temos a forma de reprodução, regeneração e brotamento. Da regeneração, ocorre o desprendimento de partes do corpo que permite a geração de um novo porífero. E o brotamento, no corpo do animal, forma-se um broto, dando origem a um novo indivíduo. Já a sexuada tem troca de gameta. Então, o indivíduo já adulto vai liberar os gametas masculinos na água, que vai fecundar os gametas femininos. Falei da reprodução para vocês, mas os poríferos, eles têm uma relação com os outros, estabelecem uma série de relações com outros seres vivos, né? E o ambiente que os cerca. As esponjas, no caso dos poríferos, exercem importante papel na manutenção dos recifes de corais, que são comunidades marinhas de grande diversidade de seres vivos. Elas também são um alimento para outros animais, como os ouriços, a estrela do mar, peixes e tartarugas. Então, a gente vê o quanto é importante o papel dos poríferos, no caso das esponjas, para o ambiente e os seres vivos. No caso, tem alguns peixes e crustáceos, eles utilizam a esponja para se proteger. Como não se locomove, alguns poríferos vão liberar no ambiente compostos tóxicos para afastar seus predadores e impede a ação dos micro-organismos, tá? Algumas espécies dos seres vivos são imunes a esses compostos e pode usar a esponja como abrigo, como depósito para o desenvolvimento dos ovos. Não sei se vocês já assistiram aquele Procurando Nemo, né? Ele fica ali nas esponjas, né? Evitando que sejam predados. E ela traz o que? Alimento para as esponjas, o peixe. Também existem outras associações muito comuns e envolvem as esponjas e as bactérias. No caso, as esponjas vão proporcionar um ambiente favorável à reprodução das bactérias, que também vai fornecer alimentos para elas, tá bom? Aqui fechamos dos poríferos. Agora a gente vai para os quinidários, tá? Os quinidários, do grego quínodos, que é igual ao que? Urtigante. Eles são animais aquáticos, principalmente marinhos, mas também espécies de água doce, tá? Algumas espécies são césseis, como as hidras, as anêmonas e os corais. E outras têm vida livre, como as águas-vivas,
né? Vida livre quer dizer que são móveis. Água-viva, as caravelas, né? A gente também dá o nome de medusas. Existe nos quinidários as células quinidócidas, que são células que liberam substâncias urtigantes que podem provocar queimaduras sérias em banhistas. E não sei se já aconteceu com vocês, de estarem na praia e de repente encontram uma água viva. E pode o quê? Provocar uma lesão, uma queimadura. O que você tem que fazer, né? Tem gente que fica falando que tem que colocar xixi, né? Botar pó de café, aqueles mitos, mas não. A primeira coisa que você tem que fazer é pegar gelo, botar num saquinho, né? E botar esse gelo dentro, que está dentro do saco e colocar sobre a lesão. Depois dar uma lavada com vinagre, né? E se tiver muito, isso daí é mais para aliviar a dor e tirar um pouco o envenenamento, né? Porque tem gente que tem alergia a essa urtiga. Pode lavar com água doce, pegar lá a água da torneira e jogar? Não, não pode. Ah, então e o gelo? O gelo tem que estar o quê? No pacote. Não pode botar o gelo diretamente ou numa toalha, porque pode afetar, vai aumentar a quantidade de envenenamento ali naquela lesão, naquele local lesionado, tá bom? Os quinidários são animais predadores, né? Eles se alimentam de outros animais, como peixes, crustáceos, plâncton, que são capturados com o auxílio dos quinidócitos presentes nos tentáculos. E a reprodução dos quinidários, né? A forma, ela tem uma forma especial, que é a alternância de gerações. É uma reprodução, seja assexuada e sexuada. Em um ponto do ciclo de reprodução, o pólipo se reproduz assexuadamente para formar uma medusa. Em seguida, a medusa faz a reprodução sexuada, que originará novamente um pólipo, né? Então, tem as duas juntas, por isso que a gente chama o quê? Alternância de gerações. No caso da assexuada, ocorre por brotamento, né, que saiu o pólipo, gera novos organismos geneticamente idênticos aos que originou. Já a reprodução sexuada ocorre em espécies que representam sexos separados e em hermafroditas. Neste caso, o espermatozoide, que é o gameta masculino, são lançados na água e nadam até a fêmea, onde encontra o óvulo, que é o gameta feminino, e vai ocorrer a fecundação. Após a fecundação, o embrião é formado. Em alguns casos, o embrião dá origem a uma larva móvel, que nada até se fixar em um substrato, onde se desenvolve e se transforma em um novo indivíduo. Em outros casos, o embrião origina diretamente em pequeno pólipo, que vai crescer até atingir o tamanho de um novo organismo adulto. Essa é a forma de reprodução dos quinidários. Como os poríferos, os quinidários também estabelecem uma relação com outros seres vivos, né? Relações importantes. Por exemplo, tem um ser vivo chamado caranguejo, chamado pacuru, que carrega em suas costas uma anêmona. Os quinidócitos da anêmona afugentam possíveis predadores do pacuru. E a anêmona, por sua vez, pode explorar novos ambientes, o que facilita a captura de alimentos. Então, no caso, a anêmona aí é um tipo de quinidário, tá bom? Temos um outro exemplo, que a relação é estabelecida entre os pólipos que vivem unidos formando os corais. Nesse caso, esses pólipos apresentam o esqueleto de calcário que permanece inteiro mesmo após a morte do animal. Isso vai permitir que gerações de corais se desenvolvam em cima de outras, do acúmulo de milhares de esqueletos de diferentes gerações formem os recifes de corais. Na página 555 tem uma atividade prática que você pode fazer em casa, tá? Que é a confecção de um modelo de quinidário. Lá você pega
com material são coisas que realmente você pode estar em casa, você não precisa sair para comprar, que é a tesoura, água, né? Você tem em casa, caneta, hidrocor, lã colorida, fita adesiva dupla face e um bolão de borracha. Tente fazer. Se você conseguir fazer, tira foto e envia para o Google Class como forma de trabalho ou pelo próprio maestro, tá bom? Daí já é uma atividade prática. Agora a gente vai para outro animal, né? Que são os plateumintos. Plateumento, do grego plate, chato, euminto, verme, né? O próprio nome diz, são vermes com corpo fino e achatado, tá? Atualmente são conhecidos cerca de 20.000 espécies desse grupo. Algumas delas são parasitas e podem causar doenças, como as tênias. Outras, como a planária, têm vida livre, no caso, né? São parasitas ou têm vida livre. E habitam ambientes aquáticos, como oceanos, rios e lagos, ou ambientes terrestres úmidos. Também vivem, no caso dos solos úmidos, né? Apresentam um corpo liso e sem divisões aparentes, vestidos de muco ou cutícula. Nesse grupo, há um início de cefalização, ou seja, a formação de estruturas nervosas, como gânglios, e na cabeça do animal. Então, ele tem o quê? O sistema nervoso, mas não tão complexo quanto o nosso, tá bom? Temos a reprodução nos plateumintos. Como que é essa reprodução? Ela é assexuada e sexuada também. No caso, a sexuada é em forma de regeneração, onde os plateumintos são capazes de regenerar uma parte do corpo, dando origem a um novo indivíduo completo. Já a sexuada, dependendo da espécie, temos a planária, um grupo de plateumintos, são hermafroditas e realizam fecundação cruzada. Já as tênias, outro grupo diferente do mesmo filo, são hermafroditas e realizam autofecundação. E como são a relação dos plateumintos com os outros seres vivos? Geralmente, os plateumintos, né, certos plateumintos, não são todos, são parasitas humanos e podem causar doenças. Essas doenças são popularmente chamadas de verminoses. No caso do Brasil, há uma grande incidência dessas doenças, provocadas por vermes, como a teníase, a cisticercose e a esquistossomose. Uma das atribuições da implementação da saúde pública é promover o controle e prevenção dessas doenças, tá bom? E para concluir o módulo 5, né, você estudou, os poríferos são os animais de estrutura corporal mais simples do reino animal e não apresentam sistema digestório e nervoso complexo. Pode se reproduzir assexuadamente, por brotamento, que é um exemplo, e sexuadamente. No caso, os quinidários são animais que apresentam sistemas digestório e o nervoso. Pode se reproduzir assexuadamente, por brotamento, e sexuadamente fazer metagênese, ou alternância de gerações. Já os plateumintos são animais que também apresentam sistema digestório e nervoso. Tem um sistema excretor, através de células flamas, e pode se reproduzir assexuadamente por regeneração e sexuadamente. Esse módulo tem exercício para fazer, tá? E eu vou corrigi-lo. Se você estuda na quinta-feira, você vai fazer, a gente vai tentar comentar sobre esse módulo, tá? Eu vou estar online, tirando dúvidas e poder corrigir, tudo bem? Agora, a gente vai para o outro módulo, que é o módulo 6. Os nematóides, os moluscos e os anelídeos, que também pertence ao reino animal, tá? Os nematóides, logo lá na página 566, né, tem um texto da notícia falando sobre que o verme que pode ter a chave
para combater a obesidade, né? Fala que cientistas descobriram um gene que controla a sensação de saciedade e poderia ser utilizado em medicamentos contra a obesidade. Acho legal vocês darem uma lida nesse texto e esboçar, né, o que você entendeu para escrever lá no teu caderno. E será que realmente existe esse verme que vai ajudar, né, contra a obesidade? No caso aqui, o primeiro que a gente vai falar é o nematóide. Nesse caso, os nematóides são animais de corpo alongado, cilíndrico, com extremidades afurinadas. Eles podem ser parasitas ou de vida livre. Eles vivem em solos úmidos, em ambientes aquáticos ou em hospedeiros. Eles possuem tamanho variado, simetria bilateral, cutícula resistente, flexível, além de blastoceloma, que é uma característica evolutiva marcante em relação aos plateumintos. E o que vem significar nematóide? Do grego nematos, significa filamento, e eides, espécie. Né? Já falei que eles são animais que têm um corpo alongado e cilíndrico, né? E por aí vai. Na reprodução sexuada, machos e fêmeas produzem gametas que serão fecundados formando novos indivíduos. Então tem o quê? O tipo de relação de reprodução, aí a gente tem o quê? A sexuada, que tem o macho e a fêmea, que vai ser o quê? Fecundado, vamos dizer assim, indicando novos indivíduos. E também tem a partenogênese. Caso, né, não tenha um macho, a fêmea ela apresenta a capacidade de desenvolver novos indivíduos por meio de estímulos de óvulos sem fecundação. Além disso, os nematóides parasitam alguns animais e são responsáveis por diversas verminoses humanas, como a ascaridíase, que é a lombriga, a cistomose e a filariose. Tá bom, gente? Agora a gente vai entrar para o outro grupo, né? Os moluscos, que são animais de corpo mole. Então, moluscos do latim moles, que é mole, né? Corpo mole. Em muitas espécies, há uma concha protetora. O corpo é dividido em cabeça, massa, visceral e pé. Ele pode ser marinho, dusícola e terrestre, isto é, vive em ambientes úmidos. Sua reprodução é sexuada, ocorrendo a fecundação de gametas femininos por masculinos. No caso, as ostras são moluscos filtradores, né? Por exemplo, a água filtrada por elas carrega impurezas que podem ficar presas entre o manto e a concha. Nas ostras perlíferas, essas impurezas são recobertas por várias camadas de uma secreção. Após anos de acúmulo, forma-se uma pérola. Portanto, as pérolas são produzidas por esses animais como meio de se protegerem contra a invasão de corpos estranhos no seu interior. As pérolas têm grande valor comercial e são utilizadas na fabricação de joias. Para esse fim, a produção é induzida pelos seres humanos. A nutrição dos moluscos, eles têm hábitos alimentares diversos. Tem espécie herbívora, carnívora e detritívoras e filtradoras. Por exemplo, os caracóis são animais terrestres e herbívoros, alimentam-se principalmente de folhas. Já os polvos e lulas são predadores que caçam ativamente no ambiente marinho e alimentam-se de peixes, crustáceos, entre outros. Já, com exceção dos mexilhões e das ostras, os moluscos apresentam no interior da boca uma estrutura chamada de rádula. Essa estrutura é um tipo de língua raspadora com muitos dentes pequenos que são capazes de retirar o alimento da superfície para que seja ingerido. E como é a relação dos moluscos com outros seres vivos? Eles têm uma importância ecológica porque eles participam de diversas cadeias alimentares.
No caso, os moluscos são de interesse econômico na gastronomia e na fabricação de joias. Tem os mexilhões e as ostras são considerados bioindicadores da qualidade da água, uma vez que são filtradores e concentram toxinas e poluentes nas brânquias. Além disso, a inserção de espécies de moluscos em diferentes ambientes pode provocar desequilíbrios ambientais. Além dos danos ambientais, esses animais eles podem causar problemas econômicos, como a obstrução dos sistemas industriais e usinas hidrelétricas, dano nos motores de embarcações e outras construções. Alguns caracóis participam do ciclo de vida de determinadas espécies de parasitas. No caso, o caramujo biofalaria, ele tem um hospedeiro intermediário do ciclo de vida do Schistossoma mansoni, causador da esquistossomose. Aqui no Brasil, tentaram implantar um tipo de caracol, né, na área da gastronomia, trouxeram o caracol africano, né, mas viram que não tinha como, então jogaram aí no meio ambiente. Ele se reproduziu tão bem que hoje ele pode ocasionar um tipo de doença, né? Esse caramujo africano é a Chatina fulica. Né? Ele foi introduzido no Brasil como alternativa ao escargot, né? Para ser utilizado na culinária. Tá bom, gente? Também tem um mexilhão dourado. Esse molusco é originado da Ásia e chegou à região litorânea brasileira com a água de navios. Para se manterem estáveis, os navios armazenavam água, né, do mar em compartimentos internos. Quando estão sem carga e viajam com essa água para o local do destino, onde será carregado. Para que isso ocorra, essa água, chamada de água de lastro, é liberada e com ela são lançados seres que não são nativos da região. Então, essas espécies, gente, são chamadas espécies bioinvasoras. Esse é o lado ruim de determinados moluscos que não pertencem àquele ambiente, habitat, não tem o seu nicho ecológico formado, e quando eles se instalam, dá problemas, surgem problemas no local, tá bom? Agora a gente vai falar sobre outros, que são os anelídeos. Anelídeo, do latim anellus, quer dizer anel. São animais de corpo cilíndrico e alongado que formam anéis. Esses animais são encontrados em ambientes aquáticos de água doce ou salgada e em solo úmido. Como havia dito, tem o corpo dividido em anéis, que é a metameria. A epiderme é revestida por cutícula protetora. Algumas espécies possuem cerdas. Elas vivem em solos úmidos e em ambientes aquáticos. A forma de reprodução é sexuada, que ocorre por meio de união de gametas masculinos e femininos. Os exemplos de anelídeos são as minhocas, sanguessuga, né? No caso, a nutrição dos anelídeos, eles têm hábitos alimentares diversificados. Tem espécies que são detritívoras, carnívoras e filtradoras. As minhocas, por exemplo, alimentam-se de detritos vegetais e animais. Já os sanguessugas alimentam-se de sangue ou fluidos vegetais. No caso, os anelídeos, que são o exemplo do anelídeo é a minhoca, ela tem importante papel na agricultura. Esses animais promovem o aumento da permeabilidade do solo por meio da construção de túneis, que vai permitir que a água da chuva penetre com mais facilidade e mantenha o solo úmido. Além disso, as fezes das minhocas contribuem para a fertilidade do solo. A criação comercial de minhocas é chamada de minhococultura e exige os cuidados de um especialista. Já no caso dos sanguessugas, foram durante muitos anos utilizados para tratar lesões envolvendo os vasos sanguíneos. O sugar o sangue, esses animais, né, ao sugar o sangue, esses animais, melhora a circulação sanguínea na área afetada e elimina uma substância anticoagulante chamada iridina.
a qual também pode contribuir para o tratamento de algumas condições como a trombose. Quem usava esse tipo de técnica, né, não sei se eu posso dizer assim, eram os chineses, né? E até hoje eles usam. E para concluir esse módulo, você estudou o grupo dos nematóides, é composto de vermes cilíndricos. Nesse grupo há indivíduos de vida livre, parasitas, incluindo o ser humano, por exemplo, incluindo de humanos, né? A reprodução pode ser sexuada ou pelo processo de paternogênese. No caso dos moluscos, é formado por animais de corpo mole, que podem ou não apresentar conchas protetoras. A reprodução do grupo é sexuada. E o grupo dos anelídeos é composto de indivíduos com divisão corporal, a metalização, sua reprodução é sexuada. Já os sanguessugas, como havia dito, por último, são utilizados na medicina para tratar diversas condições. Então, no caso dos sanguessugas, a medicina é milenar, tá bom, gente? Aqui eu fecho o módulo 5 e o 6. E como havia dito, tem exercícios, tá? Para vocês fazerem. E a gente vai corrigir. E é isso, não deixem de acessar o portal, né? Que às vezes pode ter exercícios para serem feitos. E até breve, gente. Até a próxima aula. Felicidades, tá?